dia, boa tarde, aqui é o professor João Paulo, né? Então falar aqui de introdução eletrônica, né? Usando o kit Bloco Mais. Isso aqui é dentro do kit Bloco Mais da Astor, é o kit utilizado lá no Espaço Maker, é utilizado no Espaço Maker em Custódia, né? Aqui dentro do o nosso projeto aqui do projeto PET da FACEP, né? Então aqui eu vou falar um pouco do kit, né? E apresentar alguns dos elementos do kit. Tem outros que eu não vou colocar, mas aí eu vou seguir uma sequência daqui, falar dos resistores, né? Os diferentes tipos de resistores, dentro deles o LDR, aí isso também falar de LEDs, transistores e do sensor de linha, tá? Então nós vai seguir uma sequência até chegar no sensor de linha que a gente vai utilizar no projeto robótico da gente, tá? O kit em si, ele tem esse conjunto de blocos, né? Que a gente vai trabalhar, e além desse tem também um bloco do ESP32, vai ser utilizado no robô, e vou utilizar aqui basicamente para fazer é uma demonstração só que a gente vai fazer para vários elementos aqui, né? Dele a gente vai, não vou falar, né, aqui dos capacitores, né, do sensor piezoelétrico, do speaker e desses blocos maiores aqui, né, o amplificador, o PIC, chip coder e o oscilador. A gente não vai usar a chave pré-switch, mas é simplesmente uma chave, né? E também não o SCR. Dá para fazer um separado aqui do SCR depois, né? Mas ele tem cada vez menos. Bom, tem sua utilidade para aplicação de cargas maiores, é uma chave controlada eletronicamente, mas tem suas características únicas de utilização, né? A gente pode depois fazer um separado aqui sobre ele. Tá. Os resistores, então, é o mais básico dos elementos, não vai ser uma resistência controlada, né? Então, resistores é um elemento aqui, dois terminais, e entre esses dois terminais vai ter uma resistência fixa, né? E aí esses corezinhos, esses traçozinhos aqui vão indicar a resistência entre essas pontas. Essa resistência vai limitar a corrente, então para uma dada tensão. Então nos kits aqui a gente tem a tensão de 5 volts, e no módulo do ESP32 também tem uma tensão 3.3 volts que ele gera, né? Na lei de Ohm, né, essa tensão vai gerar uma corrente passando por um resistor, dado pela resistência dada pela tensão sobre a corrente que passa, né? Então, um resistor de 100 ohms, por exemplo, se eu botar 5 volts daqui para cá, entre os terminais dele, ele vai dar uma corrente de 5 dividido por 100, né? Vai ficar 50 miliamperes, 0,05 amperes, né? Com isso a gente tem, se eu botar 5 ohms em 1 kΩ, ele vai dar uma corrente de 5 volts em 1 kΩ, vai 5 miliamperes. 5 kΩ vai dar uma corrente de 1 miliampere. 10 kΩ vai dar uma corrente de meio miliampere, ou 500 microamperes. 100 kΩ vai dar uma corrente de 50 microamperes, né? Basicamente é isso. Vai limitar a corrente que eu vou passar, né? E isso ele é implementado, né, com um material que ele tem uma resistência elevada. Então tipicamente é feito com carbono. Então esses tubinhos aqui por dentro da tinta, né, tem essas tampinhas de metal, aí tem quase feito um tic-tac pequenininho aqui de um material isolante, com a camada em volta de normalmente carbono, né? Às vezes algum outro material, mas o mais comum é ser carbono, ou seja, grafite, né? Grafite é condutor, mas não é um bom condutor. Tanto é que se você fizer uma linha com grafite, não, uma linha de lápis
escrever uma linha, você consegue medir uma resistência elétrica ali. E aí, para dar determinada resistência, ele pega esses tic-tacs aqui recobertos de grafite e faz essa espiral aqui em volta dele, corta uma parte dele, raspa realmente uma parte para fazer um comprimento aqui determinado de carbono para dar resistência. Então, resistência 100 ohms, 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ e assim por diante. Desses últimos tem um outro elemento aqui, o LDR, que a gente vai comentar depois, que ele é um mais diferente. Então, é um resistor sensível à luminosidade, e a gente vai ver o que é que se trata, né? Pronto. Acho que antes de falar do LDR, está na sequência aqui, mas eu inverti um pouquinho aqui. Tem um outro bloquinho que também é um resistor, é um potenciômetro, é um resistor variável. E na verdade ele tem esses três terminais dele que estão conectados aqui nos três plugzinhos aqui rosqueáveis do kit. Então daqui para cá ele vai dar essa resistência indicada aqui, 100 kΩ. Então daqui até aqui vai dar uma resistência de 100 kΩ. E esse terminal central ele é conectado com esse comando, né, com um contato deslizante, que aí ele vai fazer um contato entre esse ponto e esse, de modo que vai dividir essa resistência de 100 kΩ em duas partes aqui, tá? Aqui eu tenho uma simulaçãozinha na internet, passando a apresentação para vocês, vocês têm acesso a essa simulação, que aí a gente vê que aí fazendo essa divisor, isso aqui vai fazer um divisor resistivo, e aí eu consigo botar essa resistência aqui. Nesse caso aqui é um de 10 kΩ, tá? Um de lá é um de 100. Vamos ajustar aqui. 100k, ok. E aí eu consigo, né, fazer a variação aqui da resistência. E basicamente com isso eu consigo fazer essa tensão aqui no terminal central variar aqui de 0 até 5 volts, dependendo do nível que eu passo. Se eu aumentar aqui e visualizar a corrente que vai passar por ele vai ser sempre a mesma, vai ser 5 volts dividido por 100k, né? O que vai mudar então é só em que ponto eu estou fazendo a divisão do terminal central aqui, tá? Deixa eu ver, aqui tá continuando. Tem como voltar, pronto. Tá, então esse é o potenciômetro, nada mais é do que um divisor resistivo, um resistor variável, dessa forma. E o LDR, tá? Então é um resistor sensível à luz, né? Então ele vai fazer, é um material que ele tem uma resistência ainda maior. Tipicamente ele vai estar de um terminal para outro, e você faz esse caminhozinho daqui para aumentar a área que ele vai conduzir, né, justamente porque ele tem um material que tem uma péssima condutividade, não uma condutividade ruim, mas não chega a ser um isolante, né, que é o chamado material semicondutor, que é feito isso daqui, né. O semicondutor mais comum que a gente tem na eletrônica é o silício. Tipicamente para fazer o LDR não se usa silício, né, usa uma mistura de materiais, mas basicamente a ideia é o seguinte: um metal, né, vai ser um bom condutor. Por quê? Porque no metal, aquelas bandas, aquelas faixas de energia, lembra aqueles orbitais dos elétrons, um átomo? Quando você junta um cristal, aí você vai ter vários orbitais, eles vão fazer uma faixa de energia, ou uma banda de energia. Se usa o termo banda, que na verdade é uma má tradução do inglês. Band deveria ser traduzido como faixa de energia, né? Mas aí fica a banda de valência, a banda de condução, que ficou conhecido, né? E tipicamente você vai ter os elétrons ocupando até a banda de valência. No metal, essas bandas se superpõem, então você tem elétrons que estão aqui por volta e conseguem se movimentar de um átomo para o outro tranquilamente. Num isolante, você tem elétrons ocupando todas essas bandas aqui, então não tem nenhum outro lugar de energia próxima, um elétron próximo para que ele conseguir se movimentar. E aqui em cima você também fica sem elétron nenhum.
então você não tem elétrons que possam fazer o transporte de carga, então você não tem o chamado portadores de carga, e aí você fica sem conseguir passar corrente elétrica. Por isso a resistividade desses materiais fica lá em cima, eles ficam isolantes, né? Não passam corrente elétrica praticamente nenhuma. Num semicondutor você tem uma situação como essa do isolante, só que essa banda proibida é pequenininha de tal modo que só a energia térmica, só a energia da temperatura dos componentes é o suficiente para fazer com que alguns elétrons alcancem aqui. No momento que você tem elétrons aqui, esses elétrons podem se movimentar de um átomo para o outro. Ele vai ter vários níveis de energia aqui próximos, né, em outros átomos, e aí ele consegue se movimentar pelos átomos aqui no semicondutor. Essa é a situação da condutividade desse trechinho aqui do meio, né, entre esse terminal e esse, né. Isso vai fazer com que você tenha muito menos elétrons que você tem no condutor, por exemplo. Vai fazer com que, até mesmo no carbono, que vai fazer com que a condutividade desse elemento seja ruim, seja muito pouco condutor, vai ter uma alta resistividade. Agora, o que acontece com a luz? A luz, ela vai fazer num átomo, se a luz pega no elétron, ela vai fazer com que o elétron absorva a energia daquele fóton, daquela luz. Aquele fóton é a partícula, né, na transmissão da luz, né, absorver aquela energia e ele vai passar para um estado de mais alta energia, né? Num isolante, se chega uma luz aqui num desses elétrons, ele não tem para onde pular, porque ele não tem um estado de energia que ele possa ficar aqui, não tem um orbital próximo o suficiente. Num semicondutor você tem. Então, se você joga luz aqui no LDR, você faz com que elétrons saiam daqui e venham para cá. No momento que você tem mais elétrons aqui, você consegue ter mais portadores de carga, você consegue ter uma corrente maior para a mesma tensão, ou seja, uma resistência menor. Então, quanto mais luz bate no LDR, menor a resistência dele, tá? Um experimento simples que a gente pode fazer, né, utilizando o bloco do ESP32, é fazer essa ligação, fazer um divisor resistivo, feito eu tenho do potenciômetro, e fazer aqui, ó, pegar o sinal de 3.3 volts, ligo no LDR e ligo para o resistor aqui. O de 10 kΩ deu um resultado mais interessante. Ligo por terra, então eu vou ter 3.3 volts passando pelo LDR em série com um resistor aqui de 10 kΩ até o terra. E aí esse terminal do meio eu ligo também para uma entrada analógica. Eu botei o A0 aqui do bloco Masbot aqui, né? Usando a interface do Arduino, a gente pode abrir aqui o graph do Arduino. Isso aqui é um dos exemplos, vem no Arduino. Abrindo o Arduino, você vem aqui, Examples, Analog, Communication Graph, tá? O Arduino ele tem um serial plotter aqui que você pode abrir. Ele tô sem ele conectado aqui no computador, fiz besteira de não fazer. E aí ele vai pegar e mandar. No caso, ligando, vai fazer a leitura da tensão ali no bloco A0, né? Aí eu preferi utilizar isso aqui do jeito que estava aqui, e ele vai ficar mandando isso aqui pela porta de comunicação serial, e a gente pode ver aqui no serial plotter. Depois eu faço outro vídeo mostrando isso daí, né? E aí a gente pode fazer, simplesmente fazendo isso, você abre lá o plotter, grava lá no ESP32 e a gente pode ver a variação da tensão ali naquele ponto, por conta da variação da resistência do LDR, dependendo do nível de luz que cai em cima dele, tá? A gente pode fazer essa mesma coisa, só que em vez de usar os dois resistores aqui, usar o potenciômetro e variar o potenciômetro para ver o nível de tensão aqui no meio. No ESP32 a leitura analógica ela é feita com 12 bits, então você vai variar aí o valor de 0 até 4096
dependendo aí da razão entre as resistências, né? Ok, né? Se a gente pegar aqui, em vez de 5 volts, ligar o 3.3 volts lá do S32, vai dar a mesma coisa, vai dividir a tensão aqui da mesma forma, e aí a gente pode fazer ali no gráfico também, da mesmo jeito, né? Outro elemento interessante são os LEDs, né? Então LEDs aqui tem só ilustrativo vários tipos de LEDs aí, vários formatos, né? Os LEDs são diodos emissores de luz, né? Do inglês, o LED vem do inglês, é Light Emitting Diode, é uma sigla em inglês, né? A placa ela tem, né, o kit ele tem esse blocozinho dos LEDs que tem esses 5 LEDs, um LED branco, um LED vermelho, um LED verde, um LED azul e um LED amarelo, né? Isso aqui é o símbolo do LED, né? O anode e o cátodo. Esse símbolo ele tem essa ideia de uma setazinha daqui que indica justamente a direção da passagem da corrente. Então esse LED ele vai, se você botar uma tensão positiva do lado do anodo, negativa no cátodo, ele vai passar uma corrente aqui, e essa corrente, né, vai fazer com que ele emita luz. Quanto maior o nível de corrente, mais luz ele emite. Se você botar no positivo no cátodo, negativo no anodo, ele não vai conduzir corrente, né? Vai ficar corrente zero basicamente, né? E com corrente zero você não vai ter luz, né? O princípio de funcionamento, né, do diodo em si, né, simplesmente, né, a gente pode pegar modelar isso aqui, e em função da tensão que você bota ali no LED, no diodo, de todo modo, né, você vai ter esse comportamento da corrente do diodo com essa exponencial, né? Uma corrente de saturação assim, que é tipicamente alguma coisa da ordem de nanoamperes, em algum caso picoamperes, né? Então a corrente minúscula, dá dificuldade até de medir, praticamente zero. E quando você polariza ele diretamente, essa exponencial aumenta de tal modo que essa corrente pode chegar aqui a miliamperes, e em alguns casos até para LEDs maiores e diodos maiores para até amperes, dezenas de amperes. Então, tipicamente ele vai trabalhar em miliamperes. Os LEDs que a gente tem ali, normalmente eles vão ser feitos para trabalhar ali com 20, 50 miliamperes, né? 0,02, 0,05 amperes. Então, e esse comportamento, essa curva vai dar um comportamento exponencial mesmo, né? Então, vendo essa simulação, aqui eu tenho uma fonte de tensão que ela está indo aqui, ó, está variando 650 mV com um nível de 250 mV DC. Então ela vai ficar variando aí de 650 menos 250 menos 400 mV até, né, o máximo, né? Então é de pico a pico. Então, de todo modo, 650 negativo mais 250, de menos 400 mV até 900 mV, né? Então máximo 900 mV. E isso, a tensão está variando em cima do LED. Quando a tensão é negativa, a corrente no LED fica praticamente zero, né? Fica aquele valor mínimo negativo, né? Um pico amperes, nanoamperes. Quando ele é polarizado positivamente, essa corrente aumenta exponencialmente. Então é como se ele só funcionasse para uma tensão positiva a partir de um certo ponto. Como é um exponencial, a exponencial ela dá esse aumento abrupto aqui, né? Então, só para tensões aqui, a partir de certo ponto ele vai aumentando exponencialmente. E no caso do LED, da mesma forma que no caso do LDR, é um material semicondutor, tem aquela pequena faixa de energia. Andei aqui. E no caso do LED você vai ter uma região P e uma região N, né? E aí quando você tem a corrente ali, ela envolve uma variação do nível de energia do orbital que tem o elétron, no orbital que o elétron está trabalhando de um lado para o outro do LED.
e esse nível de energia é tal que dá um comprimento de onda visível. Então no LED vermelho ele vai soltar um fóton no comprimento de onda da luz vermelha, no LED azul um fóton no comprimento de onda da luz azul, e assim por diante, né? No caso de um diodo, você vai ter dois tipos de semicondutores, né? Vai fazer uma junção entre eles. O semicondutor chamado tipo P, que aí ele é modificado para ele ter uma falta de elétrons, e um semicondutor tipo N, que é modificado para ter um excesso de elétrons. Quando você junta eles dois, esses elétrons que estão em excesso aqui vão compensar a falta de elétrons do outro lado, e aqui na junção vão gerar um acúmulo de cargas que vai gerar um campo elétrico aqui. Se eu boto uma tensão positiva do lado N, negativa do lado P, ou seja, se eu polarizo o diodo reversamente, o VD negativo nessa equação daqui, isso vai fazer com que essa região aqui no meio aumente, esse campo elétrico aumente, e esse campo elétrico vai ser contrário à passagem desses elétrons. Eu não consigo passar elétrons daqui para o lado P. Agora, se eu boto uma tensão positiva do lado P, negativa do lado N, eu vou fazer o contrário. Eu vou diminuir essa região e eu vou facilitar a passagem de elétrons do lado N e do lado P, né? E aumentando aí a corrente no dispositivo. E isso é justamente naquele funcionamento exponencial, né? Só que quando você faz isso, isso envolve uma mudança do nível de energia dos elétrons, que vai fazer com que ele solte fótons aí, né? Então os LEDs são esses diodos especiais que soltam esses fótons, né, quando vai, e por isso você tem as diferentes cores do LED: vermelho, azul, verde, amarelo também, né? O LED branco é diferente, você não tem um comprimento de onda da luz branca. A luz branca, na verdade, é uma mistura de várias luzes que elas vão sensibilizar as células, os cones que detectam luz nos nossos olhos, e vão sensibilizar os cones da luz, o cone do verde, o cone do vermelho e o cone do azul, a dar o branco. Então LED branco, na verdade, eles são três LEDs: um LED vermelho, um LED verde e um LED azul, um dispositivo só, né? Essa mistura das cores dos LEDs faz com que a gente possa fazer um display com isso daí. Hoje em dia a maioria das iluminações e dos displays, as telas de computador, as telas de celulares, elas são com base em LED. Isso aqui embaixo, colorido, isso é um foto com um microscópiozinho chinês, um microscópiozinho USB que eu tirei da tela do meu computador, onde você vê, né, cada pixel da tela do computador nada mais é do que um LEDzinho verde. Então essa região aqui ela está verde, um LEDzinho vermelho, então essa região aqui ela acende amarelo, laranja, dependendo aqui da razão entre o vermelho e o verde, e o LEDzinho azul, então essa região acende, aparece como um anil, um azul clarinho aqui no azul. Os três ao mesmo tempo vai dar a cor branca, né? E isso tá nas telas que a gente utiliza dia a dia, mas quando mistura as cores, a gente não percebe a cor, não percebe os LEDs individuais, né? Então o LED é esse dispositivo, ele usa nessas duas regiões aí do semicondutor, né? Normalmente a maioria dos LEDs é de silício, mas para ser a maioria dos diodos é de silício, mas para funcionar como LED, o silício ele é bom para fazer LEDs infravermelhos, não no comprimento visível. Aí são outros materiais semicondutores que são utilizados, né? Mas de todo modo eles são modificados para ter falta de elétrons, uma região P, e excesso de elétrons, uma região N. Se a gente pegar e três camadas de semicondutor agora, um P, um N e um P, ou um N, um P e um N, a gente faz um outro tipo de dispositivo, que é o transistor, né? Então o transistor de junção, desculpe que eu esqueci de modificar o texto desse slide, tá? Então copia e cola tá errado, então ignora o texto aqui em volta. Um transistor PNP nada mais é do que uma estrutura com semicondutor, com semicondutor tipo P, tipo N e tipo P.
E um transistor NPN é sempre condutor tipo N, tipo P e tipo N. Né? Com detalhe que essa camada intermediária ela é bem fininha, ela é da ordem de micrômetros, né? Para permitir dar o efeito do transistor. Por que essa camada é pequenininha? É o seguinte, quando eu tenho um transistor semicondutor tipo N, tipo P e tipo N, né? Aí por questões históricas, antigamente isso aqui era fabricado, você pegava uma barrazinha do semicondutor tipo P e imprensava dois tipo N aí para fazer um transistor NPN. Então a basezinha do tipo P ficou com o nome de base, terminal de base do transistor, né? Mas quando eu faço um N, um P e um N, eu vou fazer duas junções, ou seja, eu vou fazer dois diodos aqui, feito o diodo do LED também. Só que agora, se eu pego, polarizo esse diodo diretamente para ter uma corrente aqui entre a base e essa região daqui, vamos chamar de emissor, né? Eu vou ter uma corrente aqui que vai ser principalmente de elétrons do emissor vindo para a base. Se eu faço agora se eu boto uma tensão positiva aqui no coletor, eu vou polarizar essa junção negativamente e eu não tenho, a princípio, corrente aqui no coletor. Só que se eu faço a minha base estreita o suficiente, então isso precisa ser da microeletrônica. Uma das dificuldades de fazer o transistor é justamente a necessidade disso ser um comprimento bem estreito, micrômetros. Para ter uma ideia, um fio de cabelo ele tem por volta de 50 micrômetros. Eu preciso que essa base seja mais fina do que isso. Então os elétrons que saem aqui do emissor, os elétrons que o emissor emite, por isso o nome emissor, eles atravessam a base todinha e chegam nessa região aqui, chamada região de depleção, essa região que eu tenho um campo elétrico forte aqui para o coletor. Esse campo elétrico ele empurra elétrons para o lado de cá, então qualquer elétron que o coletor mandasse, ele ia voltar. Mas se chega um elétron do lado de cá, ele atravessa para cá para o coletor. Então o coletor vai coletar os elétrons emitidos pelo emissor. Daí os nomes emissor, base, coletor. Isso é o chamado efeito transistor, né, que é transresistor. Eu tenho uma corrente no coletor em função da tensão entre base e emissor. Então enquanto o resistor, a corrente entre dois terminais é dada pela tensão naqueles mesmos dois terminais, no transistor a corrente no coletor é definida pela tensão entre outros dois terminais, entre a base e o emissor, né? Uma parte desses elétrons obrigatoriamente vem para a base, mas outra atravessa aqui e chega no coletor, né? E ele é feito de tal modo para que a maior parte dessa corrente venha para cá, né? E isso a gente pode fazer então aqui. Se a gente polarizar aqui nosso transistor, então nesse bloco aqui eu tenho um transistor isolado. No bloco do LED eu tenho o LED já em série com um resistor que vai limitar a corrente dele. Então o bloco do LED eu posso ligar diretamente 5 volts. O bloco do transistor, se eu pegar a base e o emissor, ligar diretamente em 5 volts, eu vou queimar meu transistor. Ele não aguenta 5 volts, ele vai aguentar no máximo 0,8, 0,9 volts esse transistor daqui. Da mesma forma um LED ele vai aguentar no máximo 1,5, 2 volts. Acima que isso eu posso queimar meu LED, né? Aí por isso ele tem os resistores aqui. No transistor não tem, então eu vou pegar aqui na minha base do transistor, ligar um resistor aqui de 100 kΩ para limitar essa corrente. E eu vou botar aqui o meu potenciômetro para variar essa tensão aqui de 0 a 5 volts, tá? Tem um videozinho mostrando isso aqui. Quando eu faço isso, eu altero a corrente no transistor e acendo o LED, né? Mas tem também essa simulação que eu posso variar aqui a posição do potenciômetro. Se eu boto todo para baixo, eu fico com a tensão 0 aqui. Eu não tenho corrente de base, consequentemente eu também não tenho corrente de coletor. Não aciono, não passo corrente no meu LED, o meu LED não acende. Se eu vou botando aqui o meu potenciômetro para cima, eu vou aumentando a tensão aqui nesse ponto, vou aumentando a corrente de base. A corrente de coletor ela é muito maior do que a corrente de base. Para esse transistor ela é da ordem de 200 vezes maior do que a corrente de base.
né? Então eu vejo a corrente de coletor aqui grande, né, de base pequena. Então eu consigo controlar com a corrente pequena, eu consigo controlar uma corrente grande. E dependendo do nível do potenciômetro, eu vario a corrente que passa aqui no meu LED, né? Vario com o resistor diminui, mas a tensão VBE ela vai ser aquela relação exponencial da corrente de um diodo mesmo, né? Então vario aqui a corrente que passa no meu LED. Quanto maior a corrente do meu LED, maior a intensidade. Então isso aqui eu consigo variar a intensidade com que eu aciono um LED, né? Isso é demonstrativo do transistor. Então o transistor ele vai ser utilizado, aquele bloco do amplificador. Então o amplificador é um circuito integrado com vários transistores para amplificar o sinal em um determinado modo, né? Mas eu consigo fazer uma amplificação no sinal. Se eu pegar aqui e botar essa tensão, em vez de ser num potenciômetro, botar uma fonte de tensão aqui, essa tensão, uma pequena variação de tensão aqui, eu consigo gerar uma grande variação de tensão aqui no coletor, no meu transistor. Ou eu posso usar meu transistor como chave, né? Se eu considerar aqui só 0 ou 5 volts, então se eu botar em 0, eu desligo meu transistor. Se eu botar em 5 volts, eu ligo meu transistor, passando a corrente. Esse é o princípio do transistor utilizado nos circuitos digitais. Então até nos microcontroladores, nos microcomputadores, no próprio ESP32, então os transistores que estão lá dentro vão ser outro tipo de transistor, mas ele vai ser utilizado dessa forma, como uma chave eletrônica, né? Essa é a ideia. O SCR é um outro tipo de semicondutor, a gente pode fazer uma outra aula falando dele, né? Aí tem umas características únicas dele, mas ele ele vai ser uma junção de um semicondutor PN. Ele vai ter 3 junções, 4 regiões de semicondutor PN. E aí isso vai gerar características especiais dele, né? Mas aqui nessa aula eu pulei do semicondutor, do SCR, e aqui a gente pode falar do outro dispositivo que tem no kit, não está lá num dos blocos, ele está com um módulozinho separado, que é o sensor refletivo, ou acho que é refletivo seria mais correto, né? Ele é baseado nesse elemento aqui, é um TCRT 5000, se não me engano, que ele nada mais é do que esse azulzinho aqui é um LED infravermelho, né? Então a gente não vai ver ele a olho nu. Agora se você pegar e acionar ele e botar com uma câmera do celular ou a câmera do computador, você consegue ver ele ligando, ele emitindo luz. E do outro lado tem uma barreira aqui no meio, e do outro lado você tem essa outra bolinha aqui escura, que na verdade é um fototransistor. Ele tem esse capsulamento escuro porque é para a luz visível não afetar, mas ele é sensível, ele é transparente ao infravermelho. Então se a luz infravermelha sai do LED, reflete em alguma coisa e volta aqui, ela alcança o transistor. Para que serve a luz do LED alcançar o transistor, né? Da mesma forma que aqui eu pego e num transistor normal eu vou fazer os elétrons saírem do emissor, chegar na base e passar no coletor. Se eu gerar elétrons livres aqui na base de outra forma, eles também vão ser coletados pelo coletor, né? Não todos, mas boa parte dele. Eu também consigo fazer uma corrente de coletor se eu botar elétrons aqui na base que não seja vindo do emissor. Como é que eu posso botar elétrons na base se eu não sendo vindo do emissor, se a minha base não está nem conectada? Jogando luz lá na base. Jogando luz na base, eu vou pegar elétrons da camada do orbital de baixo, elevar para o orbital de cima, dar energia para eles, e eles vão passar a ficar na zona de condução. Então isso faz com que, mesmo sem conector da base, eu consigo gerar portadores na base que vão
chegar no coletor e gerar a corrente de coletor, né? Então eu ligo o meu transistor com base da luz aqui do LED, né? Essa ligação daqui, então aqui tá o meu dispositivo com fototransistor, o LED infravermelho, e esses dois resistores eles estão dentro da capinha que está aí no sensor refletivo. Aqui ele está sem a capinha, a gente abriu um para ver os valores dos componentes utilizados, né? Tá, então tem um resistor de 22 kΩ ligado aqui no transistor e um resistor de 100 ohms aqui no LED. Então o LED vai ficar ligado o tempo todo. Se a gente botar aqui em 3.3 volts e 0 volts, ele vai ligar ali, acionar o LED aqui numa determinada potência, né? E se essa luz do LED refletir e bater num transistor, eu vou gerar corrente aqui e baixar a resistência equivalente aqui do meu transistor, vai diminuir, e essa tensão aqui no terminal, no fio roxo, vai diminuir. Então se eu pegar aqui e ligar lá no ESP32 3,3 volts no terminal vermelho, o terminal preto no Terra, no GND aqui do meu bloco, e o roxo aqui na entrada analógica, eu posso usar aquele mesmo código do Arduino para ver a resposta disso daqui. E aí você pode testar, botar alguma coisa na frente aqui do sensor refletivo para ele dar um sinal, né? E assim a gente consegue utilizar isso aqui, porque eu chamo sensor de linha, porque se a gente botar isso aqui numa região branca em cima de uma superfície branca, ela vai refletir bastante luz. Se a gente botar numa superfície preta, ela vai refletir pouca luz, e aí a gente consegue determinar se numa superfície branca tem uma linha preta ali embaixo do sensor, e a gente vai utilizar isso num robô seguidor de linha. A gente vai implementar aqui usando esse bloco, certo? É isso que eu queria mostrar. Um outro comentário aqui: dentro desse bloco tem também esse dispositivo daqui que liga para os motores, que é o driver do motor. Dentro desse dispositivo eu vou ter justamente esses chips, eu vou ter transistores que vão agir como chave para o motor, vão permitir a passagem de corrente lá para o motor, né? Então aquele transistor que no kit lá tem os transistores isolados, aqui dentro tem eles transistores ligados no circuito integrado, funcionando como chaves para passar uma alta corrente pelo motor, né? E na própria placa aqui, no próprio ESP32, tem um LEDzinho azul. Está repetido aqui o LED no D2, tem um LED aqui para acionar, e tem uns LEDs aqui nos sinais que você utiliza para o acionamento dos motores. Ok, então nessa aula era isso que eu queria mostrar, tá? Agradeço a atenção, obrigado a vocês, fiquem todos com Deus.